Ontem nós tivemos a confirmação, né, tanto dos grupos da Sul-Americana quanto da Libertadores da América. Estava acompanhando toda a repercussão. Sabe que eu tô com um pressentimento, eu não sei se o Grêmio vai priorizar tanto assim a Sul-Americana, viu? Não sei, já fiquei na dúvida. E o Internacional tem o Atlético Nacional do Uruguai, o Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai e Bahia. Estava ouvindo a repercussão ontem dos colegas da ESPN que transmitiram, enfim, pela televisão, né? E acredito que essa seja uma opinião de muita gente. O Pretzel, que em São Paulo pode tirar essa dúvida pra gente aí, considerado um grupo bem complicado. Ele é tão complicado assim porque o Atlético Nacional tem uma tradição, né? O Nacional do Uruguai também, mas bons times, né? Faz tempo já que a gente não vê, né? Tem o Bahia e tal. Tem que ver o momento. Dá pra ser considerado o grupo da morte esse do Inter, gente? Ah, pra mim sim. É? Grupo da morte. Aquele grupo do Fortaleza também é muito complicado, mas tem um time ali que entra como bônus, né? Em tese, ali o time do Bucaramanga, né? Que é mais desconhecido. Agora, por tradição, né? Por força, por serem equipes mais representativas no seu país, né? Tanto o Nacional no Uruguai quanto o Atlético Nacional na Colômbia e o próprio Bahia, que tem o investimento do Grupo City. Então, para mim, esse é o grupo em que eu não consigo nem apontar quem é o favorito a ser o Lanterna, por exemplo. Porque para mim tá todo mundo muito parelho. É claro que o Inter tem um investimento maior, assim como o próprio Bahia, por serem clubes brasileiros, né, onde hoje a grana tá girando mais. Mas esse é um grupo que eu não ficaria surpreso com nenhum time em qualquer posição, assim. Até o Inter, acho que é o menos provável, mas se terminar na última colocação, não conseguindo nenhuma vaga na Sul-Americana, claro que com uma pontuação parelha, assim, né? Sei lá, 2 times com 8 pontos, outros times com 7, enfim. Não me surpreenderia, porque realmente é o grupo mais equilibrado que tem. Não. Nacional de Montevidéu, o Inter não pode entrar numa competição, num grupo com 4 em situação de paridade com o Nacional de Montevidéu, Calvin. Não é parelho, mas não é um absurdo ficar atrás. Não, eu acho um absurdo o Eu Internacional ficar atrás do Nacional de Montevidéu. Libertadores da América eu não acho. Eu concordo com o Calvin, vejo que o grupo do Inter é sim o grupo da morte, mas principalmente por conta da discrepância técnica da Copa Libertadores. Eu vejo que é um grupo forte, com muita tradição, como trouxe o Roger ontem à noite, mas foi um cenário onde o Inter se deu bem, porque eu prefiro estar na pele do Internacional, por exemplo, pegando Nacional, Atlético Nacional e o Bahia, principalmente o Atlético Nacional e o Bahia, que eram 2 das equipes mais fortes do pote 3 e 4, e pegar a equipe menos qualificada do pote 1. Prefiro estar na pele do Inter do que na pele do Atlético, do Independente Del Valle, por exemplo, que pegou um grupo que tem o Universitário do Peru, que é mais fraco que as 4 equipes do grupo do Inter, mas que ao mesmo tempo tem o Barcelona de Guayaquil, que era do pote 4, talvez o melhor time do pote 4, e o River Plate. Então o Internacional, ele sim está no grupo da morte, mas hoje ele é disparado o melhor time do grupo F. Então o Inter tem um cenário onde vai enfrentar equipes qualificadas, não tem ninguém superior a ele neste momento e vai poder, se classificando, se preparar muito bem para a fase final do Campeonato Gaúcho. Então é um cenário positivo para o Internacional, apesar do grupo da morte. E aí, Pretzel, que tipo de avaliação foi feita do sorteio da Libertadores aí, especificamente falando? Boa tarde, senhores. Olha, grupo da morte. Eu acho que foi na semana passada que a gente fez aqui Nós ficamos só estudando os potes, né, Calvin? E aí até a gente colocou que o grupo da morte seria River, Inter, Nacional de Medellín e Bahia. Só mudou o cabeça de chave. Saiu o River Plate e entrou o Nacional, do que a gente imaginava de grupo da morte. Agora, até, em teoria, seria o mais fácil dos cabeças de chave, né? Exatamente. O Nacional é o cabeça de chave desse grupo. Qual é os critérios? São o desempenho? O ranking da Conmebol, né? O Nacional tá na frente do Internacional, por exemplo, cara? Acho que é pelo fator Uruguai, porque são muitos representantes do Brasil no pote 1 e a Conmebol gosta de distribuir um pouco. Então, eram quantos brasileiros? Eram 4 brasileiros, 2 uruguaios e 2 argentinos. Então, concordo contigo, mas acredito que acontece muito por conta dessa questão. É um grupo bem complicado. Eu estava vendo que em 2023, que o Inter também caiu no grupo do Nacional, o Inter somou 12 pontos, né? Foi o líder do grupo B. O Nacional veio na sequência com 11. Então ficou muito parelho. Lembro que teve
jogos em que na época ainda o Rocher era o goleiro do Nacional do O Uruguai, Inter né? ganhou as duas, não ganhou? Não, o Inter teve o jogo O Inter no empatou. Uruguai que Empatou em casa e empatou É. as duas. Empatou as duas. E no Beira-Rio, lembro que até um dos principais jogadores era o Zabala, um meia baixinho, meio atarracado, agora tá no Não, Amazonas. Eu fico surpreso. Ô, Mal, de onde é que tu tirou que o Inter é disparado o melhor time? Não- O Nacional Eu de vejo- Medellín é um bicampeão da América. Eu tô vendo o elenco do Nacional Esse aqui. é o encruado. tá? Elenco muito bom do Nacional de Medellín. O Tô vendo Peñarol aqui. é um pentacampeão e hoje tá Não. bem abaixo de times Ah, que... Não, Não, a então história, tá certo. história, Então querendo tu ou não, tu tá te aliando à tradição, mas eu vou te dar o grupo do Nacional de Medellín. Tem o Ospina no gol, certo? Que é do mesmo nível do Rocher. Aí tu tem o Tecílio na zaga, tu tem o Andrés Roman, tu tem o Camilo Cândido. Aí no meio de campo tu tem o Edin Cardona, o Campuzano, Toscano, que é bom jogador, novo. Na frente tu tem o Morelos, que não deu certo no Santos, mas é um jogador de nível europeu. Tu tem o Dairon Asprilha, certo? Não é essa, tem o Kevin Parra, não é essa barbada toda, Tem o cara. Uribe, né, Como do a gente volante. olha só pra tradição assim do time brasileiro, o grupo do Inter, na minha opinião, é dificílimo, cara. é Muito um grupo, difícil. é um time extremamente experiente do Atlético Nacional, principalmente. Tem peças, assim, bem marcantes no cenário sul-americano e até no cenário europeu. O Ospina foi goleiro do Arsenal por muito tempo, seleção colombiana, Copa do Mundo. O Cardona foi jogador do Boca por muito tempo. Matheus Mas são Uribe, jogadores volante que estão num estágio avançado da carreira. Então eu vejo o Internacional colocando no top 5 do futebol brasileiro como O eu Fernando, fiz ontem. o Fernando, não, assim, ó, respira também no debate. O Fernando tá em que estágio da carreira? Bem avançado. O Rocher tá o Rocher tá em que estágio da carreira? Sendo goleiro, o auge. Sim, o Ospina também. Mas o Ospina é bem Certo? mais Vamos velho. lá. Um pouquinho mais. Pô, o Spina jogou no Outros futebol da jogadores. Inglaterra, cara. Pois é. O cara que tem uma O biografia. Ener Valencia, o Alan Patrick tá indo pra 34 anos. O Ener Valencia tem 34. O Borré tem 30 já. Então é o seguinte, cara, eu acho que é olhar demais assim só pro nosso lado. E o Bahia, tu tá colocando o Bahia como um timeco. O Não. Bahia é um time do mesmo nível do Inter. Tanto Do que eu mesmo coloquei nível do como Inter. o grupo da morte, com certeza, é um grupo dificílimo. Mas o Inter está bem à frente das outras três equipes. O Ospina, por exemplo, ou até o Cardona, são jogadores que tiveram boas carreiras, mas o Alan Patrick, em comparação com o Cardona, jogava Champions League pelo Shakhtar como titular contra o Real Madrid. O Cardona jogou no Boca Juniors, então tem uma certa diferença. Além do mais, que o Inter hoje é um time extremamente encaixado, com uma espinha dorsal muito bem definida e qualificada. 34 anos é uma coisa, 36, 37, 38 é outra. Eu vejo que o time do Nacional é experiente, mas comparar tecnicamente tem uma distância Não, considerável pro Internacional. Assim, ó, o Internacional tem dois adversários encruados, o Bahia e o Atlético Nacional. O Nacional do Uruguai eu boto num outro patamar. Eu acho que até o Nacional vai complicar a vida aí. Vai complicar a vida de todos. Nesse grupo, o Nacional melhorou até em relação aos próprios nomes de jogadores da última vez que enfrentou o Inter, né? Agora tem aí, por exemplo, o Nico Lopes tá num bom momento. Tá. Eduardo Vargas chegou agora. O Vargas estava fazendo gol em final de Libertadores, né? Desprezado por muitos aqui no futebol brasileiro, mas chegou na final da Libertadores. Mas tava o fazendo Vargas, gol. o Vargas no Tava Internacional. jogando muito mal, né? O mas Vargas nos pro momentos Inter, decisivos, o Vargas pro Inter quando foi especulado sim, não pro Inter servia. não serve. Mas pro Nacional serve bastante numa Libertadores. Tem o no nível Coates. do Nacional, serve Coates na defesa. Coates na defesa. Sebastian Coates, né? É. Esse teve aí no eu vou te Sporting, né? contar, hein? Sim, era capitão Até chegou do na Sport. Premier League em determinado momento, mas a gente fala de, por exemplo, os O centroavantes. Otero joga no Nacional. Sabe o Otero que jogou no Corinthians e sim, no Galo? sim. E no Santos? Joga no Nacional. Tem agora o garoto tá surgindo lá, que é o filho do Recoba, né? Jeremias Recoba, filho do Álvaro Recoba, lenda do futebol E o Gonzalo Carneiro, que jogou no São Paulo uns 6 anos atrás, mais ou menos. Sim. Também tá lá. É que a gente cita os nomes que a gente traz aqui, trazendo só o ataque, por exemplo. A gente fala do Vargas, que quando foi cogitado no Internacional era unanimidade negativa. A gente fala do Morelos, que não deu certo no Santos. O Otero no meio de campo. Tava na Série B jogando com o Santos no ano passado. Pra Copa Libertadores e pro nível que tem hoje, é com certeza um grupo da morte, o grupo mais forte que tem. Mas em comparação com o Internacional, que eu vejo, por exemplo, como um dos 5 times mais preparados pro futebol brasileiro hoje, o Inter tá numa distância considerável pra esses times. Não, eu ainda vou esperar um pouco mais Essa é da exigência. essa é uma visão gaúcha e brasileira. Pra mim é um grupo muito equilibrado e só quando a bola rolar que a gente vai ver. Consigo ter toda essa noção, especialmente por esse início de ano, porque, repito, a régua
régua do Inter nesse campeonato gaúcho foi contra o 14º e o 15º da Série A do último ano. Então, não pegou o quinto, não pegou o Nacional de quarto. Montevidéu tá implorando aí pra jogar o campeonato gaúcho, cara. Nacional de Montevidéu é pior que eles jogaram o gauchão. Olha no ano passado como é que era a comparação Flamengo e Peñarol. O Flamengo vai passear pro Peñarol. Peñarol só tem... Peñarol vive de museu. É passado, não tem... Peñarol eliminou o Flamengo. O grande elenco, o elenco mais badalado da América e tal, e com razão, mas no futebol mata-mata, por exemplo, 2 jogos, né? E de volta o Peñarol eliminou o Flamengo. Tudo bem, a gente analisa o contexto sempre, o contexto de pressão que o Flamengo vivia no ano passado. Eu acho que a distância, digamos, do papel, ela é muito maior do que na prática, no campo. Acho que o campo iguala muito esse grupo. Sim, com certeza, mas isso... A maioria dos adversários, tirando algumas exceções da Copa Libertadores, poderiam complicar da mesma forma. Parece que todo mundo vai jogar de peito aberto, jogo franco, se atirando, e aí vamos ver quem tem mais qualidade técnica. E Libertadores não é assim que se decide.